Oi, turma, tudo bem? Eu sou Roberta Castro, sou a professora que vai estar acompanhando vocês ao longo da disciplina de Hotelaria, Hospitalidade e Humanização e vou começar me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou médica veterinária de formação, tenho residência, mestrado e doutorado em saúde pública, atuo no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, já há cerca de 20 anos, com planejamento e gestão em saúde. Atualmente, eu estou como gestora pública no Instituto Nacional do Câncer, gerenciando o serviço de radioterapia. Já trabalhei no Hospital Federal de Bom Sucesso por 10 anos como assessora de planejamento. Já tive uma experiência também no nível central, na Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu tenho uma experiência bem interessante para poder compartilhar com vocês e espero que a gente possa trocar bastante figurinha. Bem, a gente vai começar a nossa aula trazendo 3 conceitos que vão ser vistos o tempo todo nas nossas aulas, na apostila do curso, que são hotelaria, hospitalidade e humanização. Na verdade, esses 3 conceitos caminham de mãos dadas, têm muitas coisas em comum, mas não são sinônimos. Então, primeiro vamos entender o que é uma hotelaria hospitalar. Esse conceito de hotelaria hospitalar é uma tendência que veio para livrar os hospitais dessa cara de hospital, essa cara fria, e que traz uma proposta de adaptação à nova realidade do mercado, que modifica, que introduz novos conceitos, novos produtos, novos serviços e novas condutas no ambiente hospitalar. Ou seja, esse conceito incorpora alguns aspectos da hotelaria aos espaços de saúde. Não é só um termo mercadológico, É usado para demonstrar toda a preocupação que existe hoje em dia com o bem-estar do paciente. Então, é um serviço, na verdade, hotelaria hospitalar, é um serviço, um departamento que tem como objetivo conciliar a saúde com o ato de hospedar bem, O objetivo é tornar a estadia do paciente mais agradável. Então, envolve um conjunto de pessoas, um conjunto de serviços, um conjunto de procedimentos que visam aumentar o conforto do paciente e dos seus familiares. Esse serviço, então, visa oferecer hospitalidade e humanização ao paciente. Se a gente quer um serviço de hotelaria de excelência, a gente tem que trabalhar com hospitalidade e humanização, que são os conceitos que a gente vai entender a partir de agora. Hospitalidade, então, é o ato ou o efeito de hospedar, É a qualidade de quem hospeda, de querer receber bem, tá? Uma forma de tratar as pessoas com gentileza, com amabilidade, com receptividade, o que pressupõe um atendimento afetuoso. Então, ela está relacionada com a interação entre os profissionais que atuam no serviço de saúde e os pacientes, seus acompanhantes, seus familiares. E essa hospitalidade ela é muito percebida quando o paciente que está fragilizado, no seu estado físico, psicológico, emocional, quando ele é atendido nas suas necessidades, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos e se sentem confortados, se sentem tranquilos, se sentem acolhidos e seguros. Então, é a satisfação em proporcionar suporte para o outro saciar todas as suas necessidades físicas, psicológicas, materiais ou de serviços. E, por fim, a gente tem a humanização. A humanização é ainda mais ampla, porque ela faz parte de uma política pública do SUS. Ela traz uma visão do hospital como um todo. Ela tem a ver com dignidade, tem a ver com respeito. Humanizar envolve ultrapassar todo aquele atendimento burocrático, robotizado, e substituir por uma rotina que trate o cidadão como ele merece, que valorize o cidadão. Então, é preciso enxergar o usuário como o centro do serviço, em todos os seus aspectos, físicos, psíquicos e sociais, tá? Uma proposta de trazer para as unidades de saúde tudo o que for necessário para adequá-las às necessidades da pessoa. Então, a gente está falando aqui de todas as estruturas físicas, tecnológicas, humanas e administrativas. E aí, pessoal, a gente precisa entender que os hospitais que a gente tem hoje não são assim desde sempre, Muita coisa mudou. A gente teve uma longa evolução ao longo de todos esses anos para chegar no formato que a gente tem hoje. E aí a gente volta lá na Idade Média e a gente nota que os hospitais eram construídos ao lado de igrejas.
Por quê? Porque justamente representavam um lugar de caridade, né? Muito caracterizado pela religiosidade, e o atendimento era prioritariamente para a população carente. Então, esses hospitais sobreviviam às custas, né, de doações da sociedade. A partir do século XVIII, eles passaram a funcionar como um centro de reclusão para pessoas que estavam submetidas a terapêuticas que eram realizadas pelos profissionais de saúde. Então, já existia uma preocupação com o isolamento das pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas, e por isso os hospitais foram construídos fora dos limites da cidade, né? Justamente para abrigar a população de leprosos, de loucos, de sifilíticos e afastá-los do convívio com a sociedade. Um pouco mais tarde, mas ainda nesse século, os hospitais acabaram se tornando essenciais na política sanitária e demográfica das cidades, porque passaram a oferecer todo o diagnóstico, todo o tratamento que visava o controle das epidemias, como a peste, né, que foi muito grave naquela época. E aí o cuidado com a higiene começou a ganhar força, a ação das autoridades teve um papel muito importante, principalmente nos ambientes com maior risco para a propagação de doenças, como as prisões, os portos e os hospitais gerais. No século seguinte, século XIX, os médicos começaram a realizar suas atividades dentro dos hospitais. Então, o hospital mudou de cara. Ele passou realmente a ser reconhecido como um ambiente para a busca da cura, não mais um ambiente de conforto espiritual. E aí a gente passa a ter a implantação das tecnologias clínicas, o desenvolvimento das práticas cirúrgicas, até chegar no século XX, onde a tecnologia e a medicalização ampliaram bastante as possibilidades terapêuticas. Né? Então, o que acontece? Os hospitais, ao longo do século, foram se transformando em espaços de terapêutica e não mais em espaços de caridade. Por muito tempo, né, ao longo desses anos, os pacientes buscavam por um lugar que oferecia apenas atendimento médico, né? E olhe lá, já estavam satisfeitos. Mas as mudanças no contexto de se fazer saúde foram modificando essas práticas, visando atender às necessidades dos pacientes, né? Que agora não buscam mais só o atendimento médico, né? Médicos competentes, tecnologia de ponta, instalações, equipamentos adequados, respeito, carinho, dedicação, conforto, tudo isso hoje em dia é buscado pelo paciente. E vale ainda a gente reforçar que, ao mesmo tempo que essas mudanças de conduta ocorreram, também ocorreram mudanças na arquitetura das instalações hospitalares, né? Não tem como a gente mudar a conduta sem mudar a estrutura. No século XIX, por exemplo, a gente tinha um hospital em modelo de pavilhão, e com os anos foi ficando mais parecido com o padrão que a gente tem hoje. Ou seja, aquele cenário com macas, clientes aglomerados, né, à espera de atendimento, aquele ambiente frio, cores claras, a iluminação branca, tudo isso fica no passado. Hoje, todas as mudanças arquitetônicas, né, os serviços de hotelaria, os profissionais devidamente uniformizados, tornaram o ambiente mais acolhedor, as cores são mais quentes, são inúmeros os elementos que dão ao cliente a impressão de estar entrando num hotel e não mais num hospital. Então, na atualidade, o cliente não está buscando só por tratamento e cura no ambiente hospitalar, mas ele procura principalmente um atendimento humanizado, que respeite as suas necessidades, as dos seus familiares e as dos seus cuidadores também. Então, a gente hoje entende a importância de um bom trabalho desenvolvido pela equipe de saúde na chegada do paciente e durante todo o período de permanência do mesmo dentro da unidade hospitalar, porque o objetivo é justamente reduzir o estresse, reduzir todo o desgaste envolvido nesse processo de cura e de recuperação do paciente. E a gente sabe que o médico não vai dar conta de tudo isso, né? A gente precisa da participação de todas as áreas que realizam serviço dentro do hospital, como enfermagem, nutrição, farmácia, ou seja, essa interação multiprofissional é fundamental. Todos precisam falar a mesma língua, todos precisam trabalhar em sintonia. O cenário que a gente tem dentro de um hospital é de interdependência, ou seja, um depende do outro, nenhuma atividade existe sem a outra. E o gestor, ele está ali no meio disso tudo, ele está ali desenvolvendo mecanismos
para fixar esses conceitos de trabalho em equipe para todos que atuam no hospital. Então, pessoal, administrar uma instituição não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que realmente é super complexa, porque envolve muitas categorias profissionais, muitas atividades diferentes, muitos poderes instituídos, e cada um possui uma maior ou menor autonomia de atuação dentro da unidade. Mas, na verdade, todos, né, buscam a promoção, a prevenção, a cura e a reabilitação do paciente. Então, a gente busca sempre padronizar os processos, né? Isso é uma forma importante de manter o controle sobre as ações desenvolvidas na instituição, porque o objetivo é justamente minimizar as possibilidades de colocar o paciente em risco. A gente tem que avaliar individualmente qualquer situação que esteja diferente do processo habitual e tem que respeitar ao máximo os costumes, as crenças de cada paciente, sem faltar com o respeito que ele merece, sem infringir normas de segurança do paciente. Lembrando que cada pessoa tem uma cultura, tem uma etnia, tem costume diferente e os colaboradores precisam respeitar essas diferenças, mesmo que não entenda ou que não concorde com elas. Mas ali não é o local para ter preconceito, para ter julgamento, tá? Então, assim como nos hotéis, no hospital, o hóspede é o paciente, o familiar, o amigo, o visitante. Então, todos têm que ser tratados com cortesia, uma vez que a instituição é prestadora de serviços. Daí a gente chamar o paciente de cliente, porque paciente é uma palavra que está carregada por um significado de espera, de sofrimento. O uso da expressão cliente é muito mais adequado, até para demonstrar que ele precisa estar envolvido ativamente no seu processo de cuidado. O protagonismo do paciente é fundamental e a gente precisa ouvi-lo, né? A gente precisa colocar ele cada vez mais atento ao que vem acontecendo durante sua estadia no hospital. O cliente da área da saúde é um ser humano que está vivenciando um momento de instabilidade emocional e física, está fragilizado, está vulnerável. Por isso, quando ele entra no hospital, ele cria 1000 expectativas de acolhimento, de eficácia, de resolutividade com o seu estado de saúde. E a gente precisa ter consciência que o cliente de saúde é o nosso bem mais precioso, porque sem ele a gente não tem trabalho, né? Já que a gente depende do hospital para atuar. Tá, pessoal? Então, assim, para a gente implantar tudo isso que a gente está falando, não é de uma hora para outra, não é simples, como eu falei. A gente está falando de empatia do profissional para com o paciente, com o cliente e vice-versa. Então, o atendimento humanizado demanda uma mudança cultural relacionada à assistência de saúde, né? A gente precisa entender que os fatores subjetivos do cliente são tão importantes quanto os aspectos clínicos que ele apresenta, né? É uma combinação entre a utilização da tecnologia de ponta, do acolhimento e das condições de trabalho adequadas. E enquanto a gente não pensar assim, a gente não vai conseguir melhoria. E mais ainda, a alta cúpula, né, a alta gestão do hospital precisa pensar assim. Se a alta gestão não comprar essa proposta, aí é que nada vai acontecer mesmo. Bem, pessoal, para encerrar essa aula, a gente vai entender, afinal, que serviços compõem a hotelaria hospitalar. Né? Na verdade, são diferentes áreas de apoio e atendimento ao cliente, como já vimos, que vai desde programas de humanização, recepção, pronto-socorro, dentre outros. E para o desenvolvimento dessas atividades, a gente vai precisar de outros profissionais, não os que a gente já vê com frequência nas unidades de saúde, né? A gente vai precisar de um gerente de hotelaria, de recepcionistas, governantas, camareiras e até um gerente de alimentos e bebidas. Então, o gerente de hotelaria é o responsável pela articulação e harmonia entre todos os setores da instituição, né? Ele desenvolve a qualidade do serviço de hotelaria. A recepcionista tem papel fundamental porque ela atende todos os clientes na internação, na alta, esclarece dúvidas, fala sobre o estado de saúde dos pacientes. O gestor da governança é responsável pela supervisão da hotelaria, ou seja, né, áreas comuns, apartamentos, lavanderia, higienização. A camareira é responsável por toda a parte de limpeza e arrumação. E o gerente de alimentos e bebidas é responsável por todos os setores que englobam a alimentação da instituição. Lembrando que também temos os voluntariados, né? Os voluntários também desempenham esse papel, como os doutores da alegria, que fazem um lindo trabalho desenvolvendo atividade de recreação, né, para as crianças durante o período de internação. Enfim, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.